Muito agradecido. Declaro você reinando em vida, declaro em mim as palavras do Espírito de Deus para poder comunicar essa verdade que entendemos, que Deus nos inclinou e nos mostrou para compartilhar com essa audiência preciosa. E como eu disse antes, esse tema, a lei e a graça e seus contrastes, a lei e a graça e suas consequências, a lei e a graça e que impressões imprimem nas mentes de todas as pessoas. Esse tema nasceu de uma pergunta, um pedido, uma solicitação de uma pessoa, claro, eu vou omitir o nome, que nos acompanha, uma pessoa que respalda o Ministério Reconciliados com Cristo e que me disse que estava evangelizando alguém nova e sentiu a necessidade de um tema que falasse especificamente a esse respeito, a respeito do assunto de hoje. Também ontem, para culminar, recebi um áudio precioso da abençoada Damares Freire, que estava visitando uma outra pessoa que estava passando uma situação delicada e começou a compartilhar, desta palavra com essa pessoa, e ali essa pessoa foi sendo consolada pelo Espírito da graça de Deus. E Damares chegou até o ponto de, no áudio para mim, contando tudo isso, se emocionar e chorar em agradecimento, mostrando agradecimento, agradecendo muito pela nossa vida e por a gente ministrar, se dedicar a ministrar essa palavra toda semana para toda essa preciosa audiência que nós temos. Então, essa ministração é dedicada a todas as pessoas que desejam um pouquinho mais de conhecimento no assunto e, principalmente, saber o porquê é que nós cremos de forma diferente do sistema religioso que aí está. Porque se você nos ouve alguns poucos minutos, você vai ver que as bases da nossa fé, as bases da nossa doutrina são totalmente diferentes daquilo que você conheceu aí fora, como religião, como o que você queira se referir. Então, começando aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de te apresentar é que nós vamos dar uma pequena passeada aqui para poder fundamentar um entendimento, para que você possa ter o perfeito entendimento a respeito do assunto lei e graça. Porque eu tenho certeza que muita gente ouve, porque a lei, porque a graça, estamos na graça, igreja da graça, e não sei o que da graça e tal. E eu quero fundamentar hoje para que você possa compreender e você mesmo possa chegar à conclusão se aquilo que você está ouvindo, se lá onde você está participando, se o que você está fazendo faz parte da graça de verdade ou tem só o título da graça, Porque quando se fala de lei e graça, se fala de pactos, de aliança, de concertos de Deus com seus filhos. Então eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Primeiro, durante toda a história bíblica, Deus estabeleceu com seus filhos acordos que a gente chama de aliança. Ele mesmo chama de aliança. Esta é a aliança que farei contigo nesta dispensação. Este é o pacto que eu estou fazendo contigo neste momento. Então, durante toda a história bíblica, nós identificamos que Deus fez com seus filhos alianças. E existiram diversas alianças, diversos pactos, diversos contratos, São chamados de alianças, de pacto, de concerto e tudo mais. Em todas essas alianças, Deus prometeu algo a seus filhos, através daquele a quem Deus falava sobre esse assunto. E conforme o tempo ia passando, essas alianças iam sendo atualizadas, refeitas,
sabe? Iam sendo substituídas por alianças novas. Portanto, os pactos ou as alianças mudavam. Porém, Deus não muda. Deus é o mesmo. Guarde isso no teu coração. Então, falando a grosso modo, para que você tenha um panorama pequeno, existiu a aliança adâmica. Deus fez aliança com o homem ali. Existiu a aliança com Noé. Sabe a aliança com Noé? Deus destruiu toda a humanidade com um dilúvio. Depois Deus fez uma aliança com Noé. E engraçado que essa semana passada eu estava lendo a Bíblia aqui com o Caio, né? Dando uma lida com ele, que ele gosta e tudo mais. E encontramos ali em Gênesis que Deus fala sobre o arco-íris, né? Desde aquela época já existia na Bíblia o arco-íris. E Deus diz, olha, tá vendo o arco-íris? Esse é o sinal de que eu jamais destruirei a humanidade dessa maneira. Então, uma aliança que Deus fez com Noé. Depois teve uma aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, lembra? Abraão chamado patriarca ou nosso pai na fé. Abraão teve dois filhos, né? Teve Isaac e também teve Ismael, né? Então, de Isaac vieram vamos chamar, os israelitas, e de Ismael vieram os árabes. Tudo isso saiu de Abraão. Depois veio Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés, e Moisés foi o libertador do povo de Israel do Egito. E essa aliança que Deus fez com Moisés é a aliança chamada o pacto, o contrato, o concerto da lei. Então Deus, quando fez essa aliança com Moisés, ele entregou a Moisés a lei que nós dizemos comumente, que você certamente já ouviu falar, a lei de Moisés. E depois da aliança da lei, veio a aliança atual, que é a aliança da graça de Deus, que essa aliança Deus fez com a gente, comigo, contigo, entendeu? Porque é uma aliança diferente de todas as demais. Em todas as demais alianças, Deus não habitava na pessoa a qual estava recebendo esse pacto, recebendo essa aliança. A aliança da graça, ou o pacto da graça, é o único pacto onde Deus fez morada com aquele que ele prometeu. Então, esse é um primeiro contraste que eu quero trazer nessa reunião aqui. Então, em cada uma dessas alianças, né, cada uma delas era feita por Deus de acordo com a época, de acordo com a necessidade que Deus via, de acordo com a situação que se encontrava, de acordo com o momento, de acordo com o período de tempo. As alianças, elas tiveram esse tipo de característica. Portanto, cada aliança teve um princípio e também teve um final. Quando terminava uma, imediatamente começava outra aliança. E olhando rapidamente as alianças que vos falei há pouco, você é capaz de se situar sozinha ou sozinho em qual aliança você está. Bom, Pedro Kelly, nós estamos debaixo da aliança da graça de Deus. Muito bem, se essa é a tua conclusão, você está me acompanhando claramente. Então, um detalhe para você guardar no teu coração. Em todas as alianças havia ônus e bônus. Você sabe o que é ônus e bônus, né? Deveres, né, e direitos. Prós e contras. Prós e contras, talvez, né? Mas o que eu quero dizer é que havia promessa da parte de Deus, mas havia uma responsabilidade da tua parte. Em todas as alianças havia ônus e bônus. Guarde isso aí no teu coração, sublinhe isso e deixe no cantinho. O mundo de hoje está influenciado pela aliança imediatamente anterior, que foi a aliança da lei de Moisés, né? Essa aliança influenciou esse mundo. Por quê? Porque o sistema religioso, ele não entendeu ou não quis entender, ou não respeitou ou não quis respeitar o final da aliança da lei de Moisés. Então, essa aliança, a aliança da lei de Moisés, o pacto da lei de Moisés, note que observação eu vou te dizer agora. Essa aliança Deus não fez com todo mundo que existia naquela época. O pacto feito lá atrás, chamado Lei de Moisés,
foi feita exclusivamente para os judeus, entre Deus e os judeus. O que é um judeu? Um judeu é diferente de um israelita, assim como um árabe é diferente de um muçulmano, assim como um brasileiro é diferente do católico. Entendeu, né? Um é a nacionalidade, outro é a religião professada. Nem todo israelita é judeu, porque judeu é aquele que participa da religião dada a Moisés através da lei. Nem todo árabe é muçulmano, porque o Islã é tido, né, como a religião muçulmana, é considerado assim, é conhecido assim, mas nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes que não são muçulmanos, da mesma maneira que existem brasileiros que não são católicos. Então, uma coisa é judeu, outra coisa é israelita. E a aliança da lei de Moisés foi dada ao povo de Israel, mas judeu é chamado todo aquele que se submeteu a participar daquele tipo de religião. É claro que naquela época todo aquele povo se submeteu àquele pacto da lei de Moisés. E esse pacto você encontra aonde? Ele surge no livro de Êxodo. Ele acontece ali, ele começa no Monte Sinai. Sabe o Monte Sinai? Onde a história diz que Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, né, dada a Moisés. Então, Deus escolheu libertar os israelitas do Egito, da opressão que eles passavam ali. Deus escolheu colocá-los acima, numa posição acima dos demais povos existentes naquela época. Lembre-se que aqui estamos falando de um pacto, de uma aliança que teve um começo e teve um final. Então Deus ali estava honrando aquilo que ele havia prometido a Abraão, na aliança que ele havia feito com Abraão, porque lembre-se que os israelitas vieram de Jacó. Jacó, na verdade, é Israel. Por quê? Porque Jacó teve seu nome mudado para Israel num determinado momento lá que não nos vem ao caso aqui agora. Tá bom? Então, quando você ouvir Abraão, foi pai de Isaac, foi pai de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Daí vieram os israelitas. Muito bem. Que receberam o pacto da lei de Moisés. Então, existiam outros povos naquele tempo, mas a lei de Moisés foi dada para os judeus somente. Entenda isso aí com claridade no teu coração. Então, assim como os demais pactos, o tempo também passou e a aliança da lei também terminou. Quando, Pedro Kelly? No sacrifício de Cristo lá na cruz. É o primeiro verso que Andrés vai colocar aqui hoje para nós, que diz Romanos capítulo 10, verso 4. O que diz aí? Olha na tua tela. O fim da lei. Que lei? Lei de Moisés. O que é isso? É a aliança que Deus fez no pacto anterior. Entendeu? O fim deste pacto é Cristo, né? Para a justificação de todo aquele que crê. Tá bom? Então não é para todo mundo. E o negócio começou a ficar sinistro aqui. O fim da lei é Cristo, porém, quem considera que o fim da lei é Cristo é somente aquele que pode crer em Cristo. Se você que está me assistindo é uma pessoa, não importa a forma de fé que você professe, não estou falando aqui de forma religiosa de maneira nenhuma, nem estou direcionando para denominação nenhuma, nem fazendo nada disso, mas se você que está me assistindo, você professa alguma forma de fé e crê em Cristo, o fim da lei de Moisés é Cristo para a tua justificação. Então, ali acabou a lei de Moisés, terminou a lei de Moisés. Pergunto a você, primeira pergunta, para a gente poder chegar aqui a uma conclusão nesse contraste. Há quanto tempo faz que Cristo passou pela cruz e ressuscitou? Eu não gosto de dizer que Cristo morreu na cruz, porque Cristo era Deus e Deus não morre, né, abençoado? Então eu prefiro dizer que Cristo passou pela cruz, ressuscitou, tudo bem. Há quanto tempo faz? Bom, fazem aí aproximadamente 2000 anos, pois muito bem. Então fazem aproximadamente 2000 anos que a lei terminou, a lei de Moisés terminou, mas não é o que parece que o sistema religioso entendeu. Sim ou não? Vamos seguir aqui.
Eu te falei que quando terminava uma aliança, começava outra. Então, com a ressurreição de Cristo, começou a aliança da graça. Ali teve início a aliança da graça. Porque para concretizar a aliança da graça de Deus, havia que tirar várias barreiras que existiam entre Deus e o homem, e somente Cristo poderia tirá-las, né? Então, uma delas, muito grave, era o pecado. Deus tinha que tirar o pecado do mundo para que pudesse habitar em você e dessa maneira começar uma nova aliança, que é uma aliança eterna agora. Pois muito bem, quando um novo pacto começa, imediatamente anula o pacto anterior e suas formas de procedimento. É como se você se mudasse de casa. Quando você mora de aluguel, você tem um contrato com aquele proprietário que você assina, mas um dia aquele contrato vai vencer, vai encerrar, vai acabar, não é verdade? Então, quando você mudar de casa, você vai assinar um outro contrato, uma outra aliança, um outro pacto com aquele proprietário, não vai? Ah, vai, é verdade. Então, você não pode querer viver numa nova casa se pautando pelo contrato daquela anterior que você vivia, não é assim? Então, isso é que nós estamos querendo comparar aqui para tirar a tua mente e o teu procedimento da lei de Moisés, porque certamente alguém que está debaixo do pacto da graça e tem formas de proceder como se estivesse debaixo do pacto da lei, está ofendendo ao dono da casa. No pacto anterior, no pacto da lei, no pacto anterior a este, ao qual estamos submetidos, a tua posição espiritual era de devedor, devedora em relação a Deus. Todo mundo lá que viveu na lei de Moisés estava debaixo do pecado. Ninguém lá estava abençoado. Por isso se dizia, Deus te abençoe. Por aí, nas religiões, eles repetem no final dos seus chamados cultos, a saudação que está em Números, capítulo 6, que é um dos livros do Pacto da Lei de Moisés. Eles dizem assim, eu abro aspas aqui para Números, capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante os seus olhos sobre ti, o Senhor faça resplandecer sobre ti e tal. Por quê? Porque naquele pacto não existia abençoado, era Deus te abençoe. Por quê? Porque você não estava abençoado. Então era uma posição espiritual. Essa é uma coisa importante. Toda aliança trazia consigo a sua posição espiritual específica. E a posição espiritual do velho pacto não era de abençoado. E aí não precisa nem eu te dizer, se não era abençoado, qual seria então, a posição espiritual de alguém que não é abençoado? Se você não é abençoado, o que você é? O que você pode dizer aí? Responda. Pare e pense, no pacto anterior, Deus não morava em você. Por isso, lá o versículo lá no profeta dizia assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esse versículo se justifica lá naquele pacto, melhor, se justificava lá naquela aliança. Você não pode usar esse versículo aqui na aliança da graça. Por quê? Porque aqui você está abençoado. Aqui você não vai buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, porque senão você está entendendo que o Senhor agora está perto, mas se você fumar um cigarro, o Senhor sai correndo da fumaça do cigarro. E não é isso. Isso é uma posição espiritual do pacto anterior. Deus não estava em ninguém. Deus falava através de um profeta e desaparecia. E falava coisas absurdas. Por isso é que os profetas eram perseguidos e eram mortos pelo povo de Israel. Olha só que coisa. Então, no velho pacto, a posição lá, que era uma posição de todos estavam devedores, ninguém estava perdoado.
de seus pecados, de suas faltas. Ninguém estava perdoado como estamos perdoados hoje, por isso eles sacrificavam, né? A Bíblia diz, o livro da lei diz, que era necessário levar sacrifício todo ano ao sacerdote. Para quê? Para perdão dos pecados. Mas quando saíam dali, daquele ritual, estavam novamente debaixo do pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, uma hora ele falou assim, olha, a lei não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que se faziam, aperfeiçoar aquele que apresentava aquele sacrifício. Então, porque a lei era um pacto de sombra, a lei era um pacto que mostrava o pecado, mas não mostrava a saída. Mostrava a tua culpa, mas não mostrava como se livrar dela. Mostrava que você estava devendo, mas não dizia como é que finalmente você deveria sair daquela dívida. Era um pacto onde o diabo estava vivo, por isso Jesus expulsava doutrinas de demônios, né? Por isso ele expulsava demônios. Por quê? Porque o demônio, o diabo, Lúcifer, estava vivo, passeando, fazendo sua bagunça para lá. Era um pacto que o pecado estava em pé, por isso Deus estava longe, porque Deus não pode habitar onde há pecado. Por que que hoje, em Colossenses 1:27, está escrito que Deus habita em você, e essa é a esperança de glória? Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Por quê? Porque o pecado já não está. Deus primeiro teve que, através daquele sacrifício, tirar o pecado para poder habitar em você, para poder habitar em mim, porque nós estamos num pacto diferente, numa aliança diferente. Aquela aliança foi feita com o povo de Israel somente. Então todo aquele que quer imitar as coisas que aquele pacto induzia, ensinava a fazer hoje, ele está em tremenda confusão. Por quê? Porque ele nem judeu é, nem israelita é, e está querendo se submeter a um pacto que nem existe mais, fazendo coisas que eram coisas só para judeus fazerem. Olha só que coisa absurda. Então, quando Cristo ressuscitou, acabou a lei, começou a graça, e aí nós chamamos de novos céus e nova terra. Vamos ver aí, Andrés, Colossenses capítulo 1, verso 20, é o segundo verso aí que você vê. Olha, e por intermédio de Cristo, veja bem na tua tela, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz através de seu sangue. Quer dizer que havia uma inimizade? Sim. E essa inimizade foi colocada na terra através do pecado? Sim. Quem pecou? Primeiro, Adão, pecado original. Pois muito bem. Então quer dizer que o pecado estava na terra desde o momento que Adão pecou? Sim, muito bem. Mas quando foi que os filhos de Deus, o homem, tomou conhecimento daquilo que é ou que era pecado? Quando veio a lei de Moisés. Quer dizer que o pacto da lei de Moisés, a aliança da lei de Moisés, como todo tipo de aliança que Deus fez com todo mundo lá atrás, tinha um propósito. E um dos propósitos da lei de Moisés era tornar o pecado conhecido. O apóstolo Paulo fala assim: como é que eu saberia o que é a cobiça se a lei não me dissesse? Como é que eu saberia que aquela rua é contramão se o Detran não tivesse colocado uma placa no poste? Aqui é contramão. Antes da placa no poste, todo mundo entrava ali com seu carro. Por quê? Porque não havia lei. Embora pudesse acontecer um acidente, porque já estava o fluxo do trânsito para cá, mas como não havia lei, todo mundo entrava por ali, porque não se conhecia o que era o pecado. Então veio a lei, o apóstolo diz, foi enxertada, né? Foi colocada aí a força para que o pecado fosse conhecido. Pois bem, então, ali nós soubemos o que é isso, o que é aquilo, tudo de mal, né? O que é o roubo, o que é mentira, o que é o furto, o que é adultério, o que é... Ou é importante notar que antes da lei ninguém sabia dessas coisas muito bem. Talvez Abraão tenha se deitado com a sua empregada, a sua colaboradora, mas Abraão talvez não soubesse em sua mente o que significava adultério, porque não havia lei. E foi a lei que disse, era a lei que instruía sobre essas coisas aí.
Então, quando veio a lei, veio a acusação. A lei é o grande acusador, sabe? O diabo usava a lei para acusar. A lei era um instrumento de acusação. Então não havia paz, porque debaixo da lei todo mundo estava devendo. Debaixo da lei todo mundo estava, sabe, devendo a Deus. Sabe aquela pessoa que, caramba, eu estou mal na fita aqui. Debaixo da lei todo mundo estava mal na fita. No pacto da lei não havia essa paz que Colossenses 1:20, que Andrés mostrou para a gente, mostrou aqui, né? Não havia essa paz. E quem conseguiu essa paz? O sangue de Cristo derramado na cruz. Não foi teu joelho, não foi teu jejum, não foi a irmã de oração, não foi o padre, não foi o sacerdote, não foi o apóstolo, não foi o bispo, não foi o pastor, não foi ninguém. Foi Cristo na cruz com o seu sangue derramado. Aí diz que essa paz, ela foi restabelecida, porque havia uma inimizade, havia uma separação espiritual entre Deus e os homens, e a isto o Evangelho chama de morte. O pecado entrou e por ele a morte. Não é que morreu, pá, puf, caiu para trás, morreu. Não, essa morte é uma separação. É Deus sozinho, é Deus sozinho e o homem sozinho, melhor dizendo, o homem sozinho e Deus, aleluia! Isso é morte espiritual. Não havia paz. O sacrifício de Cristo estabeleceu essa paz para o pacto atual. Por que muita gente não gosta da pregação da graça de Deus que eu trago aqui? Porque essa pregação exalta só a Cristo. E os teólogos, né? Puxa vida, eles estudaram tanto, eles fizeram diplomas, eles fizeram tanta coisa. E agora vem um cara aí dizendo que não fui eu, foi Cristo sozinho, que da minha parte não conta nada. Então eles não aceitam. Romanos 5:1, Andrés, põe aí na tela. Romanos 5:1, olha o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, eu grifei, né, pela fé. Você nota aí que está sublinhado e está em maiúsculo. Pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados pela fé. Em quem? Em Cristo. É pela fé, não é a fé na vela que você acendeu ontem, não é a fé na fitinha que você amarrou no braço, não é a fé na promessa que você fez, não, é a fé em Cristo. E o que é a fé? Bom, o livro de Hebreus capítulo 11, né, sei lá, diz que a fé é o firme fundamento, a certeza e convicção daquilo que não se vê, mas a certeza, a firme convicção daquilo que eu espero. Ou seja, eu não vi Cristo, eu não estava lá, eu creio em Cristo, eu creio que Ele pagou por mim, eu creio que aquele sangue derramado acabou com a lei de Moisés e começou o pacto da graça. Se eu creio dessa maneira, eu sou justificado pela fé. Se eu não creio dessa maneira, eu vou viver em eterna tribulação, aí como o sistema religioso está. Então, era essa briga que o apóstolo Paulo tinha naquela época. Ele sustentava uma bandeira, e a bandeira da justificação pela fé. Porque o sistema religioso da época de Paulo, ele não acreditava daquela maneira. Ele mandava as pessoas sacrificarem. Não pode ser assim não, que isso, assim é muito fácil. Eles diziam naquela época ali. E Paulo dizia, nós somos justificados somente pela fé. Romanos 3:28 está escrito. Concluímos, pois, que o homem é justificado somente pela fé, sem as obras da lei. Tá bom? De Moisés, tá? É claro que dar comida aos pobres você deve fazer. É claro que ajudar os outros você deve ajudar. É claro que tratar bem o próximo você deve tratar. É claro, não está falando disso. Está falando de obras da lei de Moisés, que você pode encontrar algumas em Hebreus capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Pois você vai lá e veja. Então, eu penso que o contraste entre essas duas alianças, né, a aliança da lei e a aliança da graça, até aqui foi bem exposto. Desculpe a falta de modéstia, mas eu acho que deu para pintar assim um panorama entre esse contraste do que a lei fazia e do que a graça faz. Mas a grande pergunta, entrando aqui já na nossa reta final, é o que está acontecendo hoje em dia? Porque notamos que o pacto da lei deixou sequelas, como um vírus.
deixou sequelas, né? Você sabe, eu estava comentando que há uns 2 meses atrás eu tive o coronavírus e é dura coisa. Você tem que estar bem aí, de mente limpa e de corpo mais ou menos, porque as consequências são tremendas. Para mim foram 12 dias de febre, direto, sem parar. E é claro que isso deixa sequelas, várias sequelas, porque é um vírus, e um vírus ataca teu corpo. E se ataca teu corpo, vai deixar uma sequela. A lei de Moisés foi como um vírus também que atacou e deixou sequelas. Por isso é difícil as pessoas se libertarem da lei de Moisés, até entendo isso. Às vezes a gente conversa com uma pessoa um pouco mais antiga, em dias, não como eu, que tenho 20 e poucos anos, mas às vezes a gente conversa com uma pessoa que tem um pouquinho mais de 40, 50, e às vezes a gente nota que no vocabulário daquela pessoa ela começa a escorregar. Deus continue te abençoando. Não, peraí, não é isso não, desculpa, é que às vezes eu misturo. Por que essa pessoa às vezes escorrega? Porque ela foi altamente contaminada por um pacto que não deveria ter mais resquício nenhum aqui no Pacto da Graça, mas tem. Por quê? O que está acontecendo hoje em dia? Primeiro, existe um sistema religioso, desculpem, mas eu tenho que falar assim, que ignora essas verdades, que você entendeu nesses 20 minutos que eu estou te falando. Segundo, esse mesmo sistema religioso patrocina com seus patrocinadores e divulga, né? E insiste em fazer as pessoas viverem agindo como se o pacto antigo, a lei de Moisés, ainda estivesse valendo nas televisões, nas rádios, em suas congregações, em seus templos. E terceiro, indiretamente faz com que as pessoas desprezem o sacrifício de Cristo. E nesses lugares, portanto, a paz advinda dessa reconciliação não existe. Ora, se o Evangelho da Graça diz que Cristo, o sangue derramado, conseguiu essa paz, que lá no pacto anterior não havia, que agora Deus habita em meu espírito, que agora eu estou sem pecado, que agora o diabo está morto, que agora o inferno não existe mais, que agora eu sou salvo para sempre. Ai, que paz tão tremenda, caramba, graças ao Senhor. Todo dia eu acordo agradecendo a Deus por essa paz. Porque as demais coisas do teu dia, elas nascem, acontecem, depois daquilo que você tem na tua mente como primeiro pensamento do teu dia. Aliás, o primeiro pensamento do teu dia costuma regular todo o teu dia. Então, que bom começar agradecendo por essa paz. Estou livre do diabo? Sim. Estou livre do pecado? Também. Você é salvo para sempre? Sim. Caramba, Senhor, que paz, Tu me amas tanto que eu sou... Por quê? Porque você está debaixo do pacto da graça, você não pode mais viver em pecado, porque no pacto da graça você está morto ao pecado. É uma posição espiritual. Lembra que eu te falei que cada pacto, cada aliança, cada contrato, cada concerto, ele traz junto a posição espiritual relativa a este concerto, a esta aliança, a este pacto. A tua posição espiritual aqui na graça de Deus, no pacto atual, é morto ao pecado, morta ao pecado, para sempre, para sempre. Então, nesses lugares, por aí, que eu espero que você nunca mais entre, nem para batizar o filho do teu colega de trabalho que você considera muito, manda ele aprender e não te chamar para a igreja católica para batizar criança nenhuma, que você não tem que ficar dando quórum, dando cor, sustentando um sistema que você sabe que é mentiroso. A menos que você seja um Nicodemos do século 21. Espero não estar te ofendendo. Por que a paz advinda da reconciliação não existe nesses lugares? Porque todos os domingos, o sacerdote aqui atrás tem uma congregação católica, ele toca o sino. Todos os domingos, o sistema religioso faz questão de avivar na mente das pessoas, aí, lá, o trio, pecado, diabo e inferno. O sistema religioso
é uma banqueta de 3 patas, 3 pernas. Pecado, diabo e inferno. E eles estão sentados em cima disso, porque em cima disso eles fazem suas doutrinas de terror, de maldição, de medo e de outras coisas que eu não quero me referir aqui, porque eu sou muito elegante para dizer que o sistema religioso rouba teu dinheiro, rouba tua paz, rouba tua vida e tem má intenção. Eu jamais vou falar essas coisas aqui, porque eu não estou aqui para falar que o sistema religioso é mentiroso, é falso, essas coisas deixa os outros falarem, eu não quero falar isso. Coisas que tinham a ver, pecado, diabo e inferno, coisas que tinham a ver com o pacto anterior a este. Coisas que tinham vida no pacto anterior a este. A lei estava viva. E se a lei estava viva, o pecado estava vivo. Porque quem dá força ao pecado é a lei. Lembra da placa de contramão? Quem dá força a transgressão, né, é a placa de contramão. E se você entrar ali com a placa de contramão, você vai ganhar uma multa, exatamente como a lei de Moisés fazia. Vou te dar um exemplo, bem rapidinho. Romanos capítulo 7, verso 8 também. Veja aí na tua tela, por favor. É bom você anotar isso aí, porque esse é um tema para ficar guardado e gravado no teu coração para sempre. Olha o que diz, abro aspas aqui para o apóstolo Paulo. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, diz Paulo, tá bom? Isso não é você não, é Paulo. Toda a concupiscência. Você sabe o que é concupiscência, né? Não preciso aqui dizer. Porquanto, sem a lei, o pecado estava morto. Fecho as aspas. Entendeu? Vamos comentar rapidinho? Pois bem, o pecado tomando ocasião pela lei, mandamento, pelo mandamento. Ou seja, o pecado estava, mas ele não era muito percebido. Ele só tomou ocasião, ele só veio à baila, ao centro da discussão, quando veio o mandamento. Não foi o que ele disse há pouco? Que o pecado estava, mas ninguém estava nem aí para ele? Por quê? Porque a lei veio para avivar o que era pecado. Tomar ocasião pelo mandamento significa, quando chegou a lei, o pecado ressaltou. Ih, rapaz, eu não sabia que essa rua era contramão. Eu só vinha saber quando botaram a placa aí. Ah, tá. Então, depois que botaram a placa aí, eu encontrei em mim que eu sempre enganei o sistema de trânsito. É isso que o Paulo está dizendo aqui, nas minhas simples palavras, humildes comparações. O pecado, que já estava, tomando a ocasião pelo mandamento, que é a lei dada a Moisés, que teve o início, não esteve sempre na terra, teve o início no Monte Sinai, né? E terminou com Cristo pendurado na cruz, no Monte Calvário. Que interessante, né? A lei de Moisés começou em cima de um monte e terminou em cima de outro monte. E existe uma porção de irmãos, que eu chamo irmãos, com todo respeito, irmãos cabritos, que adoram ir orar em cima do monte. Por que será? Aí diz, despertou em mim a concupiscência, ou seja, eu me dei conta de que eu cometia erros, porque eu desejava. Concupiscência significa isso. Significa, lê depois no dicionário. Porquanto sem a lei o pecado estava morto. Pois muito bem, então note bem o que eu vou te dizer aqui. Se, enquanto a lei não veio, o pecado estava morto, depois que a lei passou, como está o pecado? Era isso que Paulo explicava aqui aos romanos, mas os romanos nunca entenderam. Tanto é que lá em Roma fundaram uma grande denominação, que você sabe qual é. Então eu vou ver também aqui Romanos capítulo 7, verso 11, que não vai aparecer na tua tela, diz assim, olha só que interessante, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele, pelo mandamento, me matou. Romanos capítulo 7, verso 11.
Então, no pacto aonde vigorou o mandamento, a lei de Moisés, o pecado estava vivo e você estava morto. No pacto da graça de Deus é diferente. Por que eu disse há pouco, você, o apóstolo Paulo, hein? Você não. Por quê? Porque Paulo atravessou essa fase. Você já nasceu do lado de cá, mas Paulo viveu a época da lei. E você sabe que a lei terminou quando Cristo ressuscitou, que Paulo estava vivo naquela época quando os pactos foram trocados. Por isso é que Paulo diz, eu vivi debaixo da lei e o mandamento chegando pela lei me enganou e me matou. E depois, quando Cristo revelou a Paulo o evangelho, ele compreendeu que agora o pecado está morto e nós estamos vivos para Deus. Portanto, a aliança anterior deu vida ao pecado e morte aos filhos de Deus. É impressionante como a Bíblia... Fala alto aqui no microfone, mais perto. É impressionante. André está me fazendo aqui uma colocação. É impressionante a Bíblia contradiz como tudo que o sistema religioso... a própria Bíblia contradiz tudo que o sistema religioso ensina. Exatamente. E eles dizem que se apoiam na Bíblia. E eles dizem que se apoiam na Bíblia. E não é isso. Ainda bem que são palavras que nascem de um coração puro. Porque aqui eu não fico com meus filhos, vamos aqui ajoelhar e orar, Senhor. Não, aqui não tem nada disso. Aqui oramos de outra forma. Então a aliança anterior deu vida ao pecado e morte aos filhos de Deus. A aliança atual deu morte ao pecado e vida aos filhos de Deus. Que contrastes entre ambos. Espero que esse tema fique gravado no teu coração forever, né? Para sempre. Detalhe importante que eu pedi para você frisar no início da transmissão. Toda aliança tem ônus e bônus. Toda aliança tem deveres e direitos. O intocável aqui sempre foi o teu espírito. Lembra do que Jó disse? O teu cuidado guardou o meu espírito. Jó falou. Ou seja, o intocável aqui sempre foi o nosso espírito. Isso é intocável, mas o nosso dia a dia, o nosso viver diário, é repleto de consequências abençoadas e que não tem nada a ver com pactos, tá bom? Se você comer demais, passa mal. Não importa se você estava lá atrás no pacto da lei, não importa se você está aqui no pacto da graça. Se você comer demais, passa mal. Se você bater o carro, amassa tudo. Não tem jeito. Com anjo e tudo, amassa tudo. Se bater o carro. Não estudou? Nota baixa na prova. Bebeu demais? Ressaca no dia seguinte. É isso aí. Não semeou? Não colhe. Por quê? Porque todo pacto tem ônus e bônus. O intocável aqui é o teu espírito. E com relação a esse assunto de prosperidade, por exemplo, em todas as alianças, a prosperidade do Filho de Deus estava ligada àquilo que ela ouvia, respeitava e praticava. Entende? Ao que ela semeava, em respeito ao que era instruído no pacto que estava vigorando. Então, no pacto da lei, havia uma determinada instrução para semear lá. No pacto da graça, há uma determinada instrução para você contribuir aqui. Tem esse verso agora aí, 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, né, que eu quero colocar na tua tela. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo do pacto da graça de Deus, ele diz assim, aquela pessoa que semear escassamente, colherá escassamente. Porém, a pessoa que semear generosamente, colherá generosamente. Porque o pacto da graça é um pacto baseado em melhores e superiores promessas. Então Deus honra esse tipo de coisa, esse tipo de detalhe. Se você semeia escassamente, Deus é justo. Ele vai te dar colheita escassa. Vai ter colheita. Não vai ficar sem colheita, não. Você vai ficar sem colheita se não semear nada. Mas se você semear escassamente, você vai colher escassamente. E se você semear generosamente, você vai colher generosamente. Pedro Kelly, é obrigatório semear no pacto da graça de Deus? Sabe o que eu te respondo? É claro que não. É claro que sim.
Você vai escolher a resposta segundo o que você está entendendo até agora, de acordo com o que eu te disse. Toda aliança tem ônus e bônus. Porém, na aliança da graça de Deus, você semeia por entendimento e por agradecimento. É diferente. Lembra no pacto que Deus fez com Abraão? O pacto que Deus fez com Abraão, Abraão semeou. Como? Por obrigação? Não, por agradecimento, por felicidade, por ter sido livrado, por estar sendo alcançado na sua vida com tanta manifestação de prosperidade, a ponto de que ele teve que se separar de seu sobrinho porque a sua fazenda cresceu tanto que estava dando confusão. E já não sabiam mais, não, esse boi aí é meu. Não, é teu não, é meu, porque o meu tem uma pintinha. Não, mas o meu também tem. Imagina uma coisa dessa. Abraão foi prosperado tremendamente, mas ele obedecia à instrução do pacto em relação a esse assunto naquela época. Se você olhar os filhos de Abraão, Abraão ensinava seus filhos a esse procedimento. Eles prosperavam da mesma maneira e vai por aí afora. Bom, eu vou ficar por aqui. A lei, a graça e seus contrastes. Depois de tudo isso que você ouviu nesses poucos minutos, que eu falaria muito mais para você, o meu prazer é esse, mas eu não quero cansar você. Depois de tudo que você ouviu aqui, eu queria te perguntar se você entendeu. E eu queria saber teus comentários, se você puder depois, no WhatsApp, não aqui no chat, no WhatsApp, 991048388, código 21, Rio de Janeiro, que está aqui na tela, aqui do meu ladinho direito, aqui assim está aparecendo o nosso WhatsApp. Depois escreva lá e me diga se você recebeu essa palavra, se você compreendeu, porque no Pacto da Graça as coisas são diferentes. Ora, se Cristo habita em mim, né, eu tenho toda a plenitude de Deus em minha mente, em meu espírito, em meu coração. Então, eu estou chamado a andar com essa mente. Essa mente, que é a chamada mente de Cristo, é que está chamada a dirigir minha vida. Na lei de Moisés, a mente de Cristo não estava em ninguém. Agora, na graça de Deus, a mente de Cristo está. Se você conversar com alguma pessoa que vai a alguma congregação do sistema religioso sobre o assunto mente de Cristo e essa pessoa te disser que nunca ouviu falar bem sobre esse assunto, é porque essa pessoa é um sinal evidente, é uma evidência clara e irrefutável de que essa pessoa sempre esteve submetida à lei de Moisés. Por incrível que pareça, mesmo o pacto da lei de Moisés ter sido encerrado com a ressurreição de Cristo. O sistema religioso fez questão de mantê-lo vivo, porque o pacto da lei de Moisés, ele dava lugar, né, ao intermediário. Ninguém falava com Deus diretamente, tinha que passar pelas mãos de um intermediário, de um pastor, de um sacerdote muito ungido, escolhido naquela época lá atrás, que era um intermediário. E o sistema religioso, ele mantém isso aí. Por quê? Porque a vaidade pede, né? Exige. Não, peraí, você não pode falar com Deus sem passar pela minha mão. Eu tenho que orar por você. Por quê? Porque você não é capaz de orar sozinho por você. Você é um bebê bobo que não sabe, é tão inocente que não sabe nem orar. Não é isso não, abençoado. Eles não ensinaram a verdade da graça de Deus no pacto da graça de Deus. Você está numa casa nova. Você se mudou de casa. Aliás, você nem se mudou, você já nasceu na casa nova. O contrato aqui é novo, é diferente do contrato que tinha lá atrás na lei de Moisés. Então eu peço a você que se filie ao canal, porque aqui você vai ouvir a graça. Eu assino embaixo aquilo que eu falo. Por aí andam muitos dizendo que pregam a graça. Eu não arriscaria tanto se eu fosse você. Né? Então, muito agradecido pela tua audiência. Eu não poderia terminar essa ministração sem agradecer àqueles que permitem que eu esteja aqui, porque eu só estou aqui por causa daqueles que me respaldam. Então, se você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, aí na tua tela vai aparecer os códigos PIX. O primeiro código, 21 99 104 8388,
é o código Pix da nossa conta bancária da Caixa Econômica Federal. O segundo código, que é um e-mail, margaritalon77@gmail.com, é o código Pix da nossa conta no Banco Itaú. Você pode semear agora, seria bom. Você pode semear depois, você pode semear quando você puder, mas se está no teu coração que você está recebendo benefícios tão lindos e importantes por essa administração, se está no teu coração que você colabore com o Ministério Reconciliados com Cristo, obedeça a essa voz que está no teu coração, porque é próprio que você semeie aquele que te instrui. O apóstolo Paulo fala isso: reparta dos teus bens com aquele que te instrui. Bom, abençoados, muito agradecido então, declaro em sua vida multiplicação, abundância, cura, saúde, um anjo te servindo, te guardando, te protegendo, te livrando de homens maus e perversos, te livrando de assaltos, te livrando de situações ruins, embaraçosas, te livrando de falsos amigos, de falsos irmãos. Eu declaro tudo isso na tua vida e eu peço a você que compartilhe a nossa mensagem. Tá bom? Terça-feira eu volto com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly e mais uma ministração que promete fazer mudança permanente na tua vida. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, mas julgue teu dia por aquilo que você plantou, porque se você plantar hoje, você garante a colheita para o amanhã. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.